Vascaínos e vascaínas, no vídeo de hoje a gente vai contar toda a história de um dos maiores ídolos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Trata-se de Edmundo Alves de Souza Neto, mais conhecido como o nosso Edmundo, o grande animal. Então a gente vai relembrar toda a trajetória do Edmundo, vamos ver alguns gols históricos, mas antes de começar eu já peço para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. O seu like é muito importante, porque o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo, então é rapidinho, é de graça, deixa o like aqui embaixo para fortalecer o canal, tá certo? Bom, Edmundo nasceu no dia 2 de abril de 1971, na cidade de Niterói. Ele começou jogando futsal num clube chamado Fonseca, que era o mesmo nome no bairro de Niterói, onde ele foi criado. Quando ele tinha 9 anos, o namorado da sua tia, que era professor de judô, levou ele para o Vasco. O Edmundo ainda teve uma rápida passagem na base do Botafogo, mas ele foi expulso porque, curiosamente, ele ficou andando nu na concentração, então ele acabou sendo expulso da base do Botafogo, retornando ao Vasco. Bom, e no Vasco ele já começou a ser tratado como uma joia, porque era muito talentoso, fazia muitos gols, muitos dribles, realmente demonstrava muito talento e começou a realmente ser tratado como uma futura promessa do clube. E aí ele começou a ter mais destaque em agosto de 91, quando ainda pela base do Vasco, ele foi fazer um jogo preliminar no Maracanã, um preliminar de Vasco e Botafogo, e aí ele driblou 4 jogadores, partindo lá do meio de campo, driblou o goleiro e fez um golaço antológico, e como a torcida já estava no estádio, vários repórteres, ele acabou sendo comparado até com Pelé por alguns jornais esportivos. Então ali começava a explodir já o Edmundo, ainda na categoria de base do Vasco. No ano seguinte, em 1992, o Edmundo foi lançado no time profissional pelo técnico Nelsinho Rosa e ele formou uma grande dupla de ataque com o Bebeto. Já no jogo de estreia dele contra o Corinthians no Pacaembu, jogo que o Vasco ganhou de 4-1, ele foi eleito o melhor jogador em campo, mesmo sem fazer nenhum gol ainda, mas ele teve uma atuação muito boa. Esse jogo ocorreu no dia 26 de janeiro de 92. O Ed continuou tendo várias boas atuações durante todo aquele campeonato. Ele fez os seus primeiros gols como profissional numa partida que o Vasco goleou o Atlético Mineiro fora de casa, no Mineirão, por 4-0, e ele fez 2 gols nessa partida. Além disso, ele fez também o primeiro gol no Clássico contra o Flamengo, em uma partida que o Vasco venceu por 4-2 com um golaço do atacante. Então, ainda com 20 anos, o impetuoso Edmundo já virava vice-artilheiro do Vasco na temporada. Ele foi eleito como a grande revelação daquele campeonato brasileiro. Bom, o craque continuou repetindo as excelentes atuações durante o Carioca de 92, que foi quando ele conquistou o primeiro título profissional com a camisa do Vasco. O Cruz Maltino se sagrou campeão invicto daquele torneio e Edmundo foi um dos destaques do time. Bom, essas atuações levaram o Edmundo também para a seleção brasileira, convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, e ele logo fez sua estreia numa partida contra o México pelo Torneio da Amizade. Então, como ele estava fazendo muito sucesso, fez crescer o interesse de outras equipes pelo Edmundo. E aí, em 1993, o Palmeiras, que havia acabado de fechar um acordo com a Parmalat, que estava investindo muito dinheiro no clube, comprou o Edmundo por $2 milhões e ele se transferiu para a equipe de São Paulo. Bom, lá no Alviverde, o Edmundo logo caiu nas graças da torcida, e mostrou que valeu todo o investimento feito nele. Naquele ano, ele teve grandes atuações e ajudou o Palmeiras a se livrar de um longo jejum de títulos que estava durando desde a década de 70, sendo campeão paulista e brasileiro. Ainda em 93, o Palmeiras conquistou também o Rio-São Paulo, que assim como o Campeonato Paulista, foi decidido contra o Corinthians, e Edmundo teve um grande destaque. Inclusive no Rio-São Paulo ele marcou 2 gols na partida de ida, que deu o título aos palmeirenses. No Campeonato Brasileiro, inclusive, ele foi o artilheiro do Palmeiras com 11 gols e ele fez o gol do título contra o Vitória no jogo da volta da decisão. Naquele ano de 93, o Edmundo recebeu sua primeira bola de prata da revista Placar como melhor atacante da temporada e ele foi o artilheiro do Palmeiras também com 27 gols marcados no ano. E devido a todo esse sucesso, ele foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa América do mesmo ano. No ano seguinte, aconteceu um fato curioso na carreira do Edmundo. Ele estava afastado por indisciplina e acabou sendo emprestado para o Parma. O Parma, que era uma equipe do Parmalat, empresa que investia no Palmeiras, iria fazer alguns amistosos e queria contar com o Edmundo por empréstimo. Então, como ele aceitou, ele foi emprestado para o Parma para a disputa desses amistosos, que a equipe italiana acabou até perdendo, mas Edmundo teve boas atuações e inclusive marcou um gol. Logo após esses amistosos, ele foi reintegrado ao elenco do Palmeiras. Então, ao longo de 94, o Edmundo foi mais uma vez muito importante para o Palmeiras, que conquistou o bicampeonato paulista e o bicampeonato brasileiro. E mesmo com as excelentes atuações e títulos conquistados, ele infelizmente não foi convocado para a Copa do Mundo do mesmo ano, o que foi considerado uma grande injustiça por jornalistas e até mesmo jogadores. Uma curiosidade é que foi em São Paulo que Edmundo ganhou o apelido de Animal. Osmar Santos, um dos mais conceituados radialistas e locutores esportivos, concedia o apelido ao melhor jogador de cada
rodada. Como Edmundo foi várias vezes destaque, ele foi várias vezes agraciado com esse apelido. Então acabou ficando identificado com a torcida palmeirense, que várias vezes cantava o nome de Edmundo chamando de animal. Bom, o Edmundo acabou saindo do Palmeiras de uma forma um pouco conturbada, tendo desentendimentos com Vanderlei Luxemburgo e alguns companheiros de elenco também. Então, no meio de 95, ele acabou se transferindo para o Flamengo, onde teve uma rápida passagem, não tendo o sucesso de antes. Ainda assim, ele foi convocado para a Copa América do mesmo ano. Em dezembro de 95, ele foi emprestado para o Corinthians. No arquirrival dos palmeirenses, Edmundo teve um grande desempenho. Ele fez 23 gols em 33 jogos. Porém, mesmo ele tendo um desempenho individual muito bom, o Corinthians não conseguiu conquistar os títulos que eram almejados. Então, no segundo semestre de 96, ele retornava ao Vasco para ajudar a equipe a se safar do rebaixamento, tendo um grande desempenho individual naquele ano. O gigante pagou a quantia de 5 milhões de dólares pelo atacante. No Brasileiro de 96, Edmundo foi um destaque absoluto do Vasco, tendo inclusive uma grande atuação no Clássico dos Milhões contra o Flamengo, onde ele faz 3 gols na vitória vascaína por 4-1. Porém, foi no ano seguinte que Edmundo chegaria no seu auge da carreira. Depois de conquistar a Copa América de 97 com a seleção brasileira, Edmundo marca de vez o seu nome na história do Vasco. O mágico Campeonato Brasileiro que ele faz com a camisa vascaína em 97 fez muitos acharem que Edmundo deveria ter ganho o prêmio de melhor jogador do mundo naquele ano. O craque bateu o recorde de gols marcados em uma só edição de Campeonato Brasileiro, marcando incríveis 29 gols em 28 jogos. Ele foi o artilheiro, tendo feito 6 gols em um único jogo. Ele foi o artilheiro isolado da competição, tendo feito 6 gols no único jogo contra o União São João e 3 contra o Flamengo, na inesquecível vitória por 4-1 sobre o rival, onde Edmundo acabou com o jogo, fazendo uma comemoração provocando o rival, dançando, que se tornou marcante para toda a torcida vascaína. Além da absurda marca de gols feitos, Edmundo também foi o líder de assistências do campeonato. No total, ele marcou 42 gols em 52 partidas. Ele ganhou 2 bolas de prata da revista Placar como melhor atacante e artilheiro da competição, além de ganhar a bola de ouro como melhor jogador do campeonato. Após o Campeonato Brasileiro de 97, Edmundo foi vendido à Fiorentina pela quantia de 9 milhões de dólares. Na Itália, a primeira temporada de Edmundo foi turbulenta, quando nem sempre era escalado para jogar de titular. Porém, com a mudança no comando técnico da equipe italiana, Edmundo passou a ter mais destaque e atuar com mais frequência. Ele formou um grande trio de ataque ao lado de Rui Costa e Batistuta. Porém, ao mesmo tempo que se destacava com suas excelentes atuações, Edmundo teve alguns problemas de desentendimento com alguns companheiros de equipe. Quando ele veio para o Brasil, no início de 99, para desfilar no Carnaval, a imprensa italiana e vários companheiros de equipe ficaram enfurecidos com o animal. Alguns companheiros de Edmundo na Viola, por exemplo, chegaram a se posicionar a favor da saída do atacante da equipe italiana. Porém, a Fiorentina não tinha esses planos, porque mesmo com todas as polêmicas, Edmundo continuava a apresentar um grande futebol em todas as partidas que jogava. Mesmo assim, os dirigentes vascaínos começavam a tratar a contratação de Edmundo como uma prioridade para o clube. Em 1999, com a ajuda do Nations Bank, o Vasco conseguiu fechar a contratação de Edmundo por incríveis 15 milhões de dólares, a maior transferência realizada por um clube brasileiro até então. O Edmundo chegou no segundo turno do Campeonato Carioca daquele ano e ajudou o Vasco a ser campeão da Taça Rio, fazendo os 2 gols da final contra o Flamengo. No Brasileiro de 99, o ídolo foi o artilheiro e o grande destaque na boa campanha que o Vasco fez, ficando na 3ª colocação. Foi nesse ano, inclusive, que Edmundo, depois de vencer mais um Clássico dos Milhões pelo Vasco, provocou o rival mais uma vez, dando uma declaração marcante para a torcida vascaína. Parabéns toda a equipe do Vasco, que mostrou muita garra, muita determinação. Aí 1-0 foi justo ou foi pouco para você? Foi muito pouco. Nosso time é 10 vezes melhor que essa. No final do ano de 99, Romário chegava ao Vasco e dava início aí a uma série de polêmicas entre o baixinho e o animal. Edmundo recebeu uma promessa de Eurico Miranda que Romário só ficaria no Vasco para a disputa do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA daquele ano. Durante a competição internacional, os dois foram muito bem, inclusive tendo uma comemoração juntos marcante contra a equipe do Manchester United. Depois do Mundial, como Romário continuou no Vasco, o clima entre os dois começou a ficar muito tenso. Edmundo perdeu a faixa de capitão para o baixinho e também deixou de ser o cobrador oficial de pênalti, o que irritou o atacante. Todo esse desgaste entre os dois acabou fazendo Edmundo ser emprestado para o Santos. Na equipe de São Paulo, ele acabou tendo polêmicas por conta de atrasos de salários e declarações que sempre dava à imprensa. As pessoas têm que ter responsabilidade. Não adianta só prometer que vai pagar. Tem que pagar. Não adianta ganhar uma fortuna
e não receber. Apesar do excelente desempenho, fazendo 13 gols em 21 jogos, Edmundo acabou sendo devolvido ao Vasco, que logo o repassou para o Napoli. Em janeiro de 2001, Edmundo chegou à equipe napolitana com a missão de ajudar o time a escapar do rebaixamento. No fim, o craque teve um desempenho considerado abaixo da média, porém ele teve um gol mal anulado que salvaria os napolitanos do rebaixamento. Em julho do mesmo ano, ele conseguiu se desvincular do Vasco e acertou sua transferência para o Cruzeiro. Porém, 3 meses depois, foi dispensado por justa causa por causa de uma declaração que ele deu antes de um jogo contra o Vasco, quando disse que não gostaria de fazer um gol contra a equipe cruzmaltina e que não comemoraria. Inclusive, Edmundo entra no jogo e acaba perdendo um pênalti, tendo seu nome gritado pelo estádio de São Januário. Edmundo entrou em campo e teve a chance de voltar a marcar em São Januário. Perdeu! Se eu fizesse não ia valer de nada. Em outubro de 2001, Edmundo acertou com o Tokyo Verde do Japão. Lá, o craque teve um grande desempenho, mesmo com algumas polêmicas, como quando veio para o Brasil para uma cirurgia no pé direito e acabou sendo visto desfilando no carnaval. O craque ajudou a equipe japonesa a sair da briga pelo rebaixamento e conquistar a 4ª colocação no campeonato japonês. Ao todo, foram 25 gols pelo clube. Em janeiro de 2003, o animal se acertou com mais um time japonês, o Urawa Red Diamonds. Porém, ele ficou apenas 3 meses nesse clube, rescindindo seu contrato, alegando saudades da família. No meio de 2003, ele volta ao Vasco, porém, assim como no Santos, ele teve várias polêmicas por declarações onde cobrava salários atrasados e também questionando a qualidade do elenco vascaíno. O juiz me xinga. Errei o primeiro passe e a torcida vaiou. 4 meses sem receber. Precisa mais de alguma coisa? O time é ruim, só isso. Mais o quê? Quer que eu fale mais o quê? Já em 2004, Edmundo acertou com o Fluminense, onde se reencontrou com Romário, com quem tinha se acertado no ano anterior. Na equipe das Laranjeiras, contudo, Edmundo passou boa parte do tempo lesionado, fazendo apenas 9 gols naquele ano. No fim do ano, ele acabou deixando o clube. Em maio de 2005, Edmundo acertou com o Nova Iguaçu, em um projeto que envolvia ações sociais pela cidade, criando escolinhas de futebol. O convite para atuar no clube chegou através de Zinho, que era amigo do craque. Ele, porém, ficou pouco tempo no clube, que disputava a segundona carioca, marcando apenas um gol. Ele acabou se transferindo para o Figueirense, que disputava a Série A do Campeonato Brasileiro. No Figueira, Edmundo retomou um grande futebol, ajudando a equipe de Santa Catarina a escapar do rebaixamento. Inclusive, o craque nesse ano estragou os planos de um juiz em uma partida contra o Juventude. Nesse ano de 2005, havia um esquema de arbitragem que foi descoberto e várias partidas foram anuladas. Então, nessa partida contra o Juventude, o árbitro tinha a missão de ajudar a equipe de Caxias do Sul. Porém, Edmundo acabou com o jogo e fez com que o Figueirense vencesse a partida. Com o grande desempenho que ele teve em Santa Catarina, chamou a atenção do Palmeiras, que novamente o contratou para a disputa da temporada de 2006. Nesse ano, o Verdão, mesmo com uma campanha ruim, Edmundo conseguiu se destacar sendo artilheiro da equipe com 10 gols, chegando à marca de 3º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Em 2007, ele continua no Palmeiras e após um início um pouco ruim, ele volta marcando 12 gols em 10 jogos, porém acaba não conquistando títulos. No Brasileiro, chega a liderar o campeonato, porém o time alviverde acaba perdendo desempenho e fica fora da disputa da Libertadores do ano seguinte. Em 2008, aos 38 anos, Edmundo retorna ao Vasco para encerrar sua carreira. O craque chegou a ser artilheiro da Copa do Brasil, mesmo com a eliminação vascaína, com o pênalti desperdiçado pelo atacante. No Brasileiro, mesmo sendo artilheiro da equipe com 13 gols e formando uma boa dupla de ataque com Leandro Amaral, não conseguiu evitar, infelizmente, o primeiro descenso da equipe vascaína naquele ano. Edmundo fez 24 gols em 48 partidas no ano de 2008. Em 2012, Edmundo teve uma super merecida homenagem em São Januário lotado numa partida amistosa contra o Barcelona de Guayaquil. O adversário foi justamente escolhido pelo animal, que mesmo não jogando aquela Libertadores que o Vasco saiu vencedor, sabe que foi o maior título conquistado na história do clube. Edmundo então se despediu de forma oficial dos gramados, marcando 2 gols naquela partida e levando a galera ao delírio em São Januário. Antes de continuar, eu gostaria de saber de vocês, qual é o maior ídolo da história do Vasco para você? E qual é o ídolo do Vasco que você gostaria de ver a história sendo contada aqui no canal? Comentem aqui embaixo. O Edmundo foi um dos maiores ídolos da história do Vasco. Ele representou o sentimento de carregar a Cruz de Malta dentro de campo. O animal sempre honrou a camisa cruz-maltina com muita luta, garra e principalmente muitos gols. O ano mágico que teve em 97 marcou toda uma geração. Edmundo com certeza é o maior ídolo do Vasco para muitos torcedores que viram o craque brilhar naquele campeonato. Que o legado do atacante esteja sempre presente na história do Vasco. Viva Edmundo! Um abraço a todos e o Vasco é para quem acredita!